Vamos para, eu acho que a última etapa, a nona. Irei agora expor algumas das peculiaridades da mentalidade do paciente reveladas pelo tratamento psicanalítico, não tendo, contudo, sido depois elucidadas e, por conseguinte, não eram suscetíveis de influência direta. Tais eram sua tenacidade de fixação, que já foi discutida, sua extraordinária propensão à ambivalência e, como terceiro traço, numa constituição que merece a denominação de arcaica, seu poder de manter simultaneamente as mais variadas e contraditórias catexias libidinais. Catexias são cargas de energia libidinais, de energia sexual. Todas elas capazes de funcionar lado a lado. Sua oscilação constante entre essas catexias, característica que por muito tempo parecia bloquear o caminho para a recuperação e o progresso do tratamento, dominou o quadro clínico durante a sua enfermidade de adulto, que mal consegui tangenciar nestas páginas. Era essa uma característica que pertencia indubitavelmente ao caráter geral do inconsciente, que no seu caso persistira nos processos que se haviam tornado conscientes. Mostrava-se, porém, apenas nos produtos de impulsos afetivos. Na área da lógica pura, ele traía, ao contrário, uma habilidade peculiar para revelar contradições e incoerências. Ele trazia, de tal modo que a sua vida mental impressionava do mesmo modo que a religião do Antigo Egito, que é ininteligível para nós, porque preserva os estádios anteriores do seu desenvolvimento lado a lado com os produtos acabados, mantém os mais antigos deuses e seus atributos paralelamente aos mais modernos, e assim expande sobre uma superfície bidimensional aquilo que outros exemplos de evolução nos mostram em 3 dimensões. Anda em D2. Muito bem. Acabo de chegar ao final daquilo que tinha para dizer acerca deste caso. Restam 2 problemas dentre os muitos que o caso levanta, os quais me parecem merecer um destaque especial. O primeiro relaciona-se com os esquemas filogeneticamente herdados que, como as categorias da filosofia, dizem respeito ao trabalho de situar as impressões originadas da experiência real. Inclino-me a assumir o ponto de vista de que são resíduos da história da civilização humana. O complexo de Édipo, que compreende a relação da criança com os pais, é um deles. É, na verdade, o mais conhecido membro da classe. Sempre que as experiências deixam de ajustar-se ao esquema hereditário, elas se remodelam na imaginação, um processo que poderia, com muito proveito, ser seguido detalhadamente. São precisamente tais casos que se destinam a convencer-nos da existência independente do esquema. Muitas vezes conseguimos ver o esquema triunfar sobre a experiência do indivíduo, como quando, no presente caso, o pai do menino tornou-se o castrador e ameaça a sua sexualidade infantil, apesar daquilo que era, em outros aspectos, um complexo de Édipo invertido. Processo semelhante entra em ação quando uma babá desempenha o papel da mãe ou quando as duas se fundem. As contradições entre a experiência e o esquema parecem suprir os conflitos da infância com o material abundante. O segundo problema não está muito afastado do primeiro, porém é incomparavelmente mais importante. Se se considera o comportamento do menino de 4 anos em relação à cena primária reativada, uma nota diz assim: posso desconsiderar o fato de que não foi possível
transformar em palavras esse comportamento, senão 20 anos mais tarde, pois todos os efeitos que atribuímos regressivamente à cena já se haviam manifestado em forma de sintomas, obsessões, etc., na infância do paciente e muito antes da análise. Em relação a isso, também é indiferente a questão de escolhermos considerá-la como uma cena primária ou uma fantasia primitiva. Isso ele também já discutiu. Ou mesmo se se pensa nas reações muito mais simples da criança de 1 ano e meio quando a cena foi realmente vivida, é difícil descartar a opinião de que algum tipo de conhecimento dificilmente definível, algo fosse o que fosse, preparatório para uma compreensão, estivesse agindo na criança na época. Outra nota, devo enfatizar, uma vez mais, o fato de que essas reflexões seriam inúteis se o sonho e a neurose não tivessem ocorrido na infância. Não podemos formar um conceito sobre aquilo em que poderia ter consistido esse conhecimento. Nada temos à nossa disposição a não ser uma única analogia, e ela é excelente, a do extenso conhecimento instintivo dos animais. O vocábulo alemão usado aqui e no que se segue é instintivo, e não Triebkraft, não é pulsional, que se traduz comumente, eles traduzem tudo por instintual, é isso que eles estão dizendo, mas não é instintivo, é do animal. Se os seres humanos possuíssem, aqui tem até na nota, o termo que Freud usa, se os seres humanos possuíssem também um dos instintos como esse, não seria surpresa se fosse muito particularmente ligado aos processos da vida sexual, mesmo que não pudesse ser de forma alguma confinado a eles. Esse fator instintivo seria então o núcleo do inconsciente, um tipo primitivo de atividade mental que seria depois destronado e encoberto pela razão humana, quando essa faculdade viesse a ser adquirida. Vocês reparam que o Freud está explicando o que é instinto e o que não é pulsão. Aqui é instinto, não é pulsão. Mas eles botam tudo no mesmo saco e dizem que botam. Mas que, e o Freud está aqui vivo nessa época, mas que em algumas pessoas, talvez em todas, mantivesse o poder de atrair para si os processos mentais mais elevados. A repressão seria o recalcamento, o retorno a esse estádio instintivo, e o homem estaria assim pagando pela nova aquisição com a sua sujeição à neurose, e estaria testemunhando pela possibilidade das neuroses, a existência desses estádios preliminares de tipo instintivo, assim sim, repressão sim, como se fosse numa gaiola de Skinner. A significação dos traumas da primitiva infância estaria no material que transmitiriam ao inconsciente, que não permitiria que fosse exaurido pelo curso subsequente do desenvolvimento, ou seja, nós não teríamos um sujeito falante. Estou ciente de que em muitos lugares deu-se expressão a pensamentos como esses, que enfatizam o hereditário, o fator filogeneticamente adquirido na vida mental. Na verdade, minha opinião é que as pessoas têm se prontificado excessivamente a abrir espaço para esses fatores e a atribuir-lhes importância dentro da psicanálise. No entanto, considero que são apenas admissíveis na medida em que a psicanálise observa estritamente a ordem correta de precedência. Quem está na frente, quem é mais importante. E depois de abrir caminho através dos extratos daquilo que foi adquirido pelo indivíduo, chega ao final aos vestígios do que foi herdado. O resto eu já li para vocês lá no começo, que é toda a história do paciente, a nota de rodapé toda, como é que foi a vida, nasceu em que época, como é que terminou o tratamento. Freud encerrou, depois ele voltou, passou mais um ano com Freud por conta de depois da guerra, depois foi terminar com uma outra analista, a análise dele.
E ficou por aí.